noite, a paz do Senhor, que a graça do Senhor, a bênção do Senhor superabunde o seu lar neste momento, o seu coração, a sua família, cada um dos nossos irmãos, amigos, parentes que estão conosco, levando ao Senhor esse momento de adoração, esse momento devocional ao nosso Deus. Vamos dizer a Ele que é todo merecedor, que Ele é exaltado, Ele é glorificado sobre terra e céus, que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Que nesse momento você feche os seus olhos e vamos dar início a mais um momento que nós temos preciosíssimo na presença do nosso Deus. E Ele está aqui, Ele está aí, Ele é soberano, Ele é onipresente. E aí está aí longe onde você está, Ele está aí com você e está aqui conosco na casa de adoração. Feche os seus olhos, eu te convido a fechar os seus olhos e vamos elevar a nossa voz a esse Deus maravilhoso, excelso e poderoso. Amém? Altíssimo e glorioso Deus, nosso Pai Celestial, nosso Deus bondoso, nosso Deus grandioso e maravilhoso, diante da Tua presença, Senhor, a qual nós não podemos fugir, a qual nós não podemos nos esconder, ó Deus, é que nós não estamos aqui diante de Ti, para, Senhor, mais uma vez, elevar, Senhor, o nosso pensamento ao Senhor, a nossa gratidão, levar a Ti, Senhor, a nossa vida, certos de que o Senhor não dorme, de que o Senhor atende, Senhor, as nossas orações e se alegra quando nós nos reunimos para adorar o Teu nome. Por isso, Senhor, fique à vontade em nosso meio, pois esse culto é para o Senhor. Que o Senhor, ó Deus, que o Teu Espírito Santo vá, Senhor, ao encontro agora de cada coração, trazendo a paz, trazendo a alegria, trazendo a comunhão do Senhor, trazendo, Senhor, o alívio do Senhor, trazendo, ó Pai, a direção do Senhor, para que esteja, Senhor, livre para adorar o Teu santo e precioso nome neste momento. Em nome de Jesus, fique à vontade, pois, Senhor, é Teu este lugar. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a estar cantando conosco esse cântico. Ele diz assim: eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração, dos joelhos que se dobram, das mãos que se levantam. Eu creio, nós cremos, e eu tenho certeza que você também crê. E se não crê, faça prova deste Deus, porque quando nós falamos com Deus, Ele fala conosco através da oração. Então faça dessa canção a oração, a sua oração, crendo que Ele abençoa a sua família, crendo que Ele abençoe os que estão perto de você. Então cante conosco aí no seu lar, em nome de Jesus. Amém? Oração.
nós oremos sem cessar. E que a oração, ó Pai, dos justos, Senhor, ó Deus, tem muitos seus efeitos, porque o Senhor nos responde. Por isso, ó Deus, aquela família, Senhor, que está necessitando do Senhor neste momento, seja no momento financeiro, ó Deus, seja numa situação física de saúde, ó Pai, seja um problema no lar, Senhor, o qual, Senhor, pensam em não ter solução. Tu és o Deus que nos dá a solução. Tu és o Deus da família. O Senhor constituiu a família para o teu louvor. Por isso, Senhor, através dessa canção, ó Deus, nós ministramos, ó Deus, na vida de todos os lares que estão aqui conosco, elevando a voz ao Senhor, dizendo que venha, Senhor, com a tua provisão, que venha com o teu amor, que venha, Senhor, com o teu socorro, trazendo, ó Pai, a paz em todos os lares, porque nós, quando clamamos o teu nome, vemos e sentimos a tua glória, sentimos a tua presença em nosso meio, Senhor. E é assim que nós queremos sempre, Senhor, lembrar que através da tua palavra nós somos fortalecidos e através, Senhor, da alegria do Senhor, o Senhor enche os nossos corações de paz, força e alegria. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão e o teu poder sobre mim, sobre você. Amém? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu santo e precioso nome. Agora, Senhor, neste momento, nós queremos que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações. Livra-nos, Senhor, de qualquer pensamento que queira nos tirar a atenção, mas que através da palavra do Senhor
Venha, Senhor, preencher as nossas vidas, ó Deus, do conhecimento da palavra do Senhor que tem a nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Boa noite a todos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13. Carta aos Hebreus, capítulo 13. Foi aonde nós paramos, né? Hebreus, capítulo 13. Foi onde aí paramos na última quarta-feira. Nós estamos chegando aí ao último capítulo de Hebreus. Antes de começar a leitura onde nós paramos, eu quero aqui, aproveitando que, louvado seja Deus, alguns irmãos timidamente estão chegando, né? Timidamente estão voltando, né? Chegaram, aí me fez lembrar de um pequeno aviso aqui, 2 avisos. Primeiro, quinta-feira, as mulheres estão reunidas ainda por sala de vídeo. Tem sido uma bênção do Senhor a presença de mulheres, até as que não podem estar no templo, mesmo antes dessa pandemia, tem a oportunidade de estar aí, estar conosco, presente em conversa, em reunião com as mulheres, toda quinta-feira, a partir das 19h30. Os homens estamos reunidos também por sala de vídeo, mas a pedido dos homens da nossa igreja, nós estaremos reunindo presencialmente, lógico, também procurando seguir as normas, já que somos poucos homens. Então estaremos aqui na igreja, que é um lugar neutro, e também cada um separado, seguindo as normas da saúde, né, do qual descreve aí a nossa lei, prescreve. Assim nós estaremos juntos participando na comunhão, nesse encontro dos homens, na sexta-feira, já que os homens estão com saudade de se reunir, às 20 horas, sexta-feira às 20 horas, o encontro de homens juntos aqui no templo, na casa do nosso Senhor, né? Guardando toda a prescrição, mas que nos é recomendado pela justiça, mas já voltando, cultuando ao nosso Deus. Hebreus capítulo 13, quero convidar você aí, você que abriu a sua Bíblia, a ler comigo. Eu vou ler aí, estamos no último capítulo, mas é de uma riqueza que eu não sei, provavelmente gastaremos aí mais umas 2 ou 3 quarta-feiras para terminar toda essa carta e esse capítulo 13 da palavra do Senhor aí de Hebreus. Então, hoje nós vamos nos concentrar apenas no capítulo 4, apenas no versículo 4. Apenas no versículo 4. Mas eu vou ler até o 6, tá bom? Fala o seguinte: seja constante o amor fraternal, não negligencies a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, do que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como um leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes,
Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Nós estamos aí encerrando a carta de Hebreus, só lembrando que a carta aos Hebreus, ela foi uma carta que correu para fortificar a igreja. O autor não se identificou, é o único livro da Bíblia onde o autor não se identifica. Hebreus, você não sabe quem escreveu Hebreus. Talvez não por esquecimento, mas por um motivo plausível. Talvez devido à perseguição, ele achou por bem não se identificar, mas motivar a igreja, motivar aqueles que estavam abandonando a fé, saindo da igreja, motivar os que estavam perdidos devido à perseguição, devido às lutas, e precisando de alguém, de algum líder que desse força, que fortalecesse, que levantassem eles. E aí então, a carta aos Hebreus, os primeiros capítulos, é o autor aos Hebreus demonstrando que Cristo está sobre tudo e sobre todos. Você chegando aí no capítulo 1 em diante, você vai ver ele apresentando Cristo Jesus, primeiro no capítulo 1, mostrando que toda a revelação do Velho Testamento era para chegar até Jesus, mostrando aí o perigo de negligenciar que o Senhor da glória é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquele que intercede por nós, é que não é mais necessário sacrifício nenhum, porque Jesus foi o sacrifício na cruz do Calvário, ele se entregou por nós. No capítulo 3, mostra que Jesus é maior do que Moisés, porque o Velho Testamento, na época de Cristo, depois de Cristo, muitos judeus ainda admiravam Moisés ou idolatravam Moisés como pai da igreja. Uma vez que tudo havia se cumprido Moisés não mais existia. Agora era Jesus, porque Moisés cumpriu o papel, e o papel era apresentar Jesus Cristo. E aí então, no capítulo 4, ele pega esse tempo no capítulo 4 para mostrar que Deus é maior do que o dia do sábado também, como os judeus guardavam o sábado como se fosse algo importante para a vida deles, mas esquecendo que o Senhor Jesus, o sábado, apontava para Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo já havia cumprido o sábado, o sábado, o sentido dele já havia terminado em Jesus Cristo. Aí também, no capítulo 5, vai mostrar que o Cristo é superior à antiga aliança. A antiga aliança, ele era completada com o símbolo da circuncisão, que era o corte do prepúcio do menino do sexo masculino, que do qual ali com 8 dias de nascido derramava sangue. Era tipo uma cirurgia de fimose, onde derramava sangue. Aqui dali era a aliança do Velho Testamento. Era como se fosse uma certidão de nascimento, uma identidade que eles faziam parte do povo de Deus. Gênesis capítulo 15 vai falar desse sinal que era a circuncisão. Gênesis capítulo 15 e no capítulo 17, que era o derramamento de sangue. Mas isso tudo foi cumprido também em Cristo. O povo de Israel tinha que ter esse símbolo com eles. Moisés, por não circuncidar os seus filhos, o anjo da morte queria matá-lo. Você vai ver quando Moisés é mandado para libertar o povo de Israel, ele está a caminho e o anjo da morte tenta matar os filhos de Moisés. Moisés então pega uma pedra e faz a cirurgia dos meninos, eles já adolescentes, tanto que irrita a esposa dele, que chama ele de marido sanguinário, por ter cortado o prepúcio dos meninos
né, depois de adolescente, imagine a dor que era, mas aí o anjo da morte foge, o anjo da morte larga, porque Deus era o Deus da aliança, e a aliança foi feita, o símbolo era a circuncisão. Mas por que hoje não é mais necessário a derramamento de sangue, circuncisão? Porque o sangue de Cristo foi derramado por nós, e aquilo no Velho Testamento simbolizava Jesus. Uma vez que já alcançou o objetivo, não tinha mais por que derramar sangue, né? Aí chega então no capítulo 6, mostrando aí como nós caminhamos progredindo na fé em Jesus Cristo, a importância de buscar o Senhor Jesus Cristo, porque acima de qualquer atividade religiosa está o nome do Senhor Jesus Cristo. Acima aí de qualquer ritual, de qualquer símbolo, está o Senhor Jesus. Eu tenho que fazer por amor a Cristo e não para ganhar Cristo, porque Jesus, ele já foi o sacerdote que deu a vida por nós, ele foi o sacrifício. Então o autor dos Hebreus quer deixar isso claro, e ele vai mostrando que os ritos, ofertas, sacrifícios, no capítulo 8 vai mostrando que o Senhor é superior a tudo isso. O capítulo 9 é um outro complemento também, até ele, depois que ele apresenta Jesus superior a todo o Velho Testamento, a toda a aliança do Velho Testamento, que não tem mais necessidade da gente viver dentro do Velho Testamento, uma vez já foi tudo completado em Jesus. É tanto que Colossenses capítulo 2, verso 15 e 16 diz que tudo isso era sombra, porém a realidade. O que o autor de Deus está mostrando é que o que estava acontecendo no Velho Testamento apontava para Jesus. Sabe quando você vê a sombra de alguém chegando, está chegando alguém aqui. Então, tudo no Velho Testamento apontava para Jesus, os tipos de Cristo, como Moisés, e outros como a sarça ardente, alguns tipos do Senhor Jesus Cristo aparecem no Velho Testamento, até que Cristo vem. E quando Cristo vem, João Batista olha e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o Cordeiro de Deus. Então completando tudo isso, o autor então, ele, depois que ele apresenta a Cristo superior a tudo isso, e diz para a igreja que não precisa eles saírem da igreja para voltar ao judaísmo, porque eles estavam voltando para a velha aliança, eles estavam voltando para a maldição da lei, já que eles queriam viver dentro da lei, e a lei era maldita. A Bíblia fala: maldito todo aquele que estiver embaixo da lei. Então, uma vez apresentado isso, ele chega aqui em Hebreus 10, fortalecendo a igreja para não abandonar a comunhão, a congregação, a importância de congregar, a importância de estar junto, a importância de se fortalecer juntos. O inimigo sabe tanto disso, né? Que inventou esse vírus maldito aí para afastar o povo da casa de Deus. A importância da comunhão, como enfraquecemos quando não estamos em comunhão, como perdão, só abrindo pequena aspas aqui, vocês veem por aí como até a OMS tem se complicado no que fala, tem caído em mentira, que ninguém está entendendo mais nada do que está acontecendo, por um único motivo: afastar o povo da casa de Deus. Eu não sou médico, mas a gente vai observando algumas coisas. Louvado seja Deus, que Deus é o Senhor de todas as coisas. Mas só uma pergunta, por favor, se tem algum caso, me responda em particular. Mas eu sei que em todos os casos que aconteceram, louvado seja Deus, a gente não vê falar de uma criança. De menino de 0 a 20 anos, então vê alguns casos porque já estava com a doença predeterminada no seu corpo. Mas olha, do medo que estamos vivendo, que estão colocando em nossas vidas para deixar de congregar. E aí o autor dos Hebreus capítulo 10, ele chega e ele diz aí: irmãos, tendo intrepidez, no verso 19, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. E ele então completa no verso 25 falando: não deixe de congregar, capítulo 10, verso 25, como é costume de alguns, antes passamos a demonstrações. As demonstrações
fortaleça, chame aqueles que estão afastados. Tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Vamos congregar, não saia, porque a perseguição é muita. Isso ele estava falando para o povo judeu, que estava abandonando, os judeus cristãos, que estavam abandonando a fé no Evangelho para voltar à antiga aliança. E aí então ele fortalece, diz, é pela fé que nós vamos viver. É pela fé, como nós cantamos aqui na igreja muitas vezes, no nosso cenário, é pela fé que eu vou viver, firmado na fé no Senhor Jesus Cristo. Nós estamos firmados na fé em Cristo, e ele traz o exemplo no capítulo 11 dos heróis na fé que aguardaram o Senhor Jesus Cristo, que morreram pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que viveram, que batalharam pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E aí ele chega no verso 2 e fala assim: olha, tão grandes nuvens que nos rodeiam, se inspire nesses homens, o que eles fizeram, né? Se inspire nesses homens, em Moisés, nos patriarcas, em Abraão, se inspire no rei Davi. Mas o mais importante de tudo, ele chega no verso 2 e fala: olhe firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Olhe firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Aí então ele começa no Hebreus capítulo 12, mostrando que nós precisamos correr a corrida da fé. Nós que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Cristo, não podemos abandonar a nossa fé. Estamos numa corrida, mas essa corrida não é para ver quem vai vencer. Essa corrida é para aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo, que aceitaram Jesus como Salvador e que estão correndo com a certeza da vitória em Cristo Jesus, sabendo que a vitória já é certa. Mas muitas das vezes nós chegamos até o final dessa carreira capengando. Eu não sei quantos lembram aqui da Olimpíada de 1988, por favor me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que foi em 1988, onde uma corredora em Los Angeles, corrida de Los Angeles, a Olimpíada de Los Angeles, que ela chega no final, foi assim, foi algo extraordinário, né? As pessoas choravam, aquilo foi um estímulo para muita gente. Ela chegou capengando, chegou toda torta, né? Toda torta, depois você olha, mas ela chegou. Foi algo emocionante. Mas o que eu quero deixar aqui, como exemplo, essa jovem atleta, a motivação dela, a vontade dela de chegar, é contada, a vontade dela de chegar. Nós corremos sabendo que vamos chegar. Não é uma corrida para ver quem vai ser o vencedor, é saber que nós somos vencedores. Mas nós podemos chegar como aquela mulher, capengando. Por quê? Por não observar algumas coisas na palavra de Deus. E aí então o autor, em Hebreus 12, ele fala: olhe firmemente para Jesus, né? No verso 2, a maior testemunha de todas, além de ter, no verso 1 ele falando, a rodearmos testemunhas, nuvem de testemunhas, que ele cita em Hebreus 11, ele diz que a maior testemunha de todas é o que está presente em Apocalipse 1:5, capítulo 1, verso 5, onde diz que o Senhor Jesus é a testemunha fiel, porque é a testemunha que veio apresentar as boas novas do Evangelho, é a testemunha que deu a vida por nós, é nele que nós devemos olhar, como diz aí em Hebreus 12, verso 2, firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Muitas vezes nós caímos na corrida por não olhar para o Senhor Jesus. E nós precisamos olhar atentamente, como diz o verso 3. Ainda diz no verso 4, a nossa luta contra o pecado, ainda não resistimos até o sangue. Por isso que o Pai nos corrige, por isso que o Pai nos disciplina. Nos disciplina, sabe, um treinador disciplinando o corredor para ele ficar cada vez melhor? É nesse sentido. Jesus nos disciplina, Ele nos prepara para a corrida. E aí, como eu falei no domingo, já repeti algumas vezes na quarta-feira, o filho que acha ruim porque é disciplinado pelo pai, logo não é filho, é bastardo. Eu já falei aqui qual é o sentido de bastardo. Bastardo, na época dos hebreus, era aquele filho fora do casamento. Não é? Na época do povo de Israel, ele era considerado um bastardo. Apenas o filho legítimo tinha direito à herança. Enquanto estava vivo, o filho bastardo recebia dinheiro.
O pai já pagava pensão desde aquela época, já recebia a graninha. Mas depois que o pai falecia, quem tinha direito à herança era o filho legítimo, não bastardo. Então, como o autor está falando aqui, logo sois bastardo e não filho, porque não quer aceitar a disciplina do Senhor. O que é o bastardo? Diz aí no verso 7, né? É para a disciplina que perseverais. E aí no verso 8 diz: se estáis em correção, logo se tem tornado participante, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. O que acontece é o seguinte: sabe aquelas pessoas que chegam e falam assim: olha, pastor, eu não sou crente, eu não sou de igreja nenhuma, mas eu sou abençoado por Deus, não falta nada na minha casa. Eu quero falar para você que, assim como o autor está falando, na época do escritor aos Hebreus, filho bastardo tinha direito também. O problema é quando você morrer, o problema é quando Cristo voltar. Se você nunca teve um compromisso com Cristo, você vai ficar sem herança. Que a herança é para os filhos, não é para bastardos. É nesse sentido. Por isso nós temos que aceitar a disciplina do Senhor para chegar bem na corrida, chegar rumo aos céus, caminhando ao ser corrigido por Deus. Louve ao Senhor, porque o pai corrige o filho a quem ama. Eu não posso corrigir um filho fora do casamento. Eu vou corrigir a minha filha. Eu não vou corrigir o filho dos outros. A minha filha vai aceitar a minha correção. Então aí, fechando Hebreus 12, estou entrando já no capítulo 13, estou chegando lá. Chegando aqui no capítulo 12, ele começa a mostrar aqui as evidências de quem sabe que é cristão e quem sabe que não é cristão, né? Para fazer a diferença. Ele faz um contraste aí no versículo 18 do capítulo 12. Ele começa aqui um contraste entre dois montes muito importantes na Bíblia. Um monte era importante no Testamento, o outro monte era importante no Novo Testamento. Era da velha aliança e da nova aliança. O monte importante do Velho Testamento, no verso 18, está aí do verso 18 a 29 de Hebreus capítulo 12. O monte importante do Velho Testamento era o Monte Sinai, e o monte importante do Novo Testamento era o Monte Sião. Por quê? É onde estava o povo de Israel localizado, era onde o Cristo ia sempre orar, era no Monte Sião. O Monte Sinai era onde Moisés recebeu os 10 mandamentos da lei, no Velho Testamento. Então o Monte Sinai é um exemplo da lei. O que o autor dos Hebreus está perguntando é o seguinte: você é o da lei? Você vive, o teu líder é Moisés ou o teu líder é Jesus? Sabendo disso, dentro disso, você vai saber se você é um cristão ou não. Se você ainda é do Monte Sinai, você está vivendo sobre a lei, a Bíblia fala que maldito é aquele que carrega a lei sobre si. O que ele está falando então é que você precisa de um novo nascimento. Agora, se você já chegou ao Monte Sião, é porque você já chegou até o Senhor Jesus Cristo. Essa era a diferença da igreja de Cristo Jesus e da igreja que seguia normas, seguia prescrições, seguia leis, era preso em símbolos, era preso por símbolos, por figuras que era presente no Velho Testamento. Incenso, até hoje tem igreja que enche o lugar de incenso. Isso era coisa do Velho Testamento. Tem gente que faz questão de usar óleo de unção, isso é coisa do Velho Testamento. Tem pessoas que preferem guardar o sábado ainda hoje, coisa do Velho Testamento. E procurando fazer com tudo isso chegar até os céus, uma vez que Jesus já veio e cumpriu as leis. É interessante que Moisés, quando ele desce do monte, ele desce aqui, com as duas tábuas da lei. Jesus, pelo contrário, ele não desce do monte, ele sobe ao monte e assim, na cruz do Calvário, por amor a mim e a você, porque ele se fez maldito, ele carregou a lei nas costas, por amor a mim e amor a você, para que assim eu e você pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. O que Cristo fez por nós foi morrer pelos nossos pecados. Por isso, o autor aos Hebreus
todo o livro de Hebreus é apresentando Jesus como maior do que tudo, do que todos. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele perdoou os meus pecados, perdoou os teus pecados, porque Ele viu que nós não conseguiríamos de forma alguma cumprir toda a lei. Então Ele se fez maldito por nós. É tanto que na hora do Calvário, quando Ele estava morrendo, Ele grita de lá: Deus meu, por que me desamparastes? Porque o Pai, quando vê todo o pecado caindo sobre o Filho, Ele se afasta do Filho. Porque Jesus estava morrendo por mim e por você. Então é melhor estar com Cristo, é melhor viver pela graça, é melhor pedir perdão ao Senhor diante dele, é melhor chorar com Jesus, é melhor caminhar e pedir forças para Cristo, porque Ele concedeu o Espírito Santo e quem recebe Ele pela fé, esse muda de vida. E eu estava lendo hoje sobre mudança de vida, sobre o projeto de salvação do Senhor, e um dos itens que Deus trabalha na nossa salvação é a regeneração, é o convencimento que nós precisamos mudar. Vamos lembrar de Zaqueu. E depois da regeneração vem a conversão, onde o Espírito Santo já trabalha a mudança em nosso coração. E dentro da conversão existe o arrependimento e a fé. Arrependimento e fé, né? E nesse arrependimento nós começamos a mudar de vida. E aí então é que começa Hebreus capítulo 13, as evidências de uma vida transformada. Quais são as evidências que um cristão tem numa vida transformada? Vamos lembrar de Romanos capítulo 12, verso 2, que a palavra do Senhor diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, essa palavra é metanoia no grego, significa mudança de atitude. As pessoas quando recebem o Senhor Jesus Cristo como Salvador, ele tem nojo do pecado, ele tem tristeza pelo pecado, ele não quer mais viver no pecado, e ele começa então a partir daí a mudar de vida. Lógico que não é uma mudança instantânea, não é do dia para a noite, mas aquela vontade de mudar tem que estar no coração do cristão. A vontade de ser nova pessoa tem que estar no coração do cristão. Por isso, o autor aos Hebreus, para que a igreja, daqueles que não tinham abandonado a fé, estava ali presente, para que eles descansassem o coração deles, o autor aos Hebreus começa a mostrar quais são as evidências de um verdadeiro cristão. O crente, ele tem que mudar de vida, tem que ter no mínimo uma vontade de mudar de vida. Hoje as igrejas aceitam tudo e todos, e não quer saber se a pessoa muda ou não de vida. Por isso que o evangelho está da maneira que está. Por isso que as igrejas têm se perdido hoje em dia. Mas aí, quais são essas características de uma vida transformada? Quais são as características de uma vida transformada? Aí então nós começamos o capítulo 13 de Hebreus. As características de uma vida transformada. Primeiro, uma vida transformada é conhecido por sua conduta exemplar. Por sua conduta exemplar. Olha, do verso 1 a 3 você vai ver essas condutas. Primeiro, o amor fraternal. Segundo, verso 2, a hospitalidade. E depois, no verso 3, né, ele vai falar primeiro do amor fraternal, da hospitalidade, né, e o terceiro que ele vai tratar aí é sobre a compaixão, né? A primeira atitude é em relação ao próximo. Em relação ao próximo, como nós já vimos. Relação ao próximo com o amor fraternal. É o amor, como eu falei aqui, o amor philos, que é o amor de irmão de sangue. Nós precisamos ter esse amor uns pelos outros. Quem não é... tem muitos aí que não são nem ainda evangélicos, porque eu creio que o Senhor Jesus está preparando o coração desses também. Mas se você vê um amor tão bonito pelas pessoas, um amor tão gostoso, que você dá vontade de você estar perto, a pessoa está ajudando. Então, tenho muitos amigos assim, ainda não cristãos, né, em termos de igrejas evangélicas, mas que demonstram um amor tão grande pelo Senhor.
Imagine nós que estamos sempre na igreja de Deus. Nós temos que ter esse amor também, esse amor de irmão de sangue, sabe? Eu aprendi com um pastor, um amigo meu, que falou: rapaz, nós como igreja somos família de Deus, temos que sentir a dor do outro irmão. Uma coisa que dói muito em mim é quando eu vejo alguém da rua falando mal de um dos irmãos da família da fé. E isso tem que fazer parte da nossa vida. É o amor, aqui nessa palavra, seja constante o amor fraternal no verso 1, é como se fosse o amor filos, o amor de irmão de sangue, né? Eu vou passar rápido, eu já dei esse estudo. O segundo é a hospitalidade. Onde há verdadeiro amor cristão, também há hospitalidade. É o que ele diz aí no verso 2: não negligencies a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolher o anjo. Olha o contexto que vivia o povo ali na igreja dos Hebreus. Perseguidos, muitos ali estavam tentando tirar a vida. Quer ver um exemplo muito bom disso? Nos dias de hoje, para você entender, irmãos que estão pregando o Evangelho no Oriente Médio. Eu vi a história de pessoas ali, cristãos que nasceram no Oriente Médio, que se converteram ao Evangelho, de apanhar todos os dias, de ver a família sofrendo por amor a Cristo. Até o ponto de um pastor chegar e receber esses irmãos em casa, dar hospitalidade para eles, e eles então se tornar como se fosse família deles, sendo discipulado por eles, de pessoas que sofriam. Agora você para imaginar aqui na época do povo de Hebreus, dos Hebreus, a perseguição, como eles eram feridos, como eles apanhavam, como era tomada a casa deles, não tinham o que comer. Então, era algo contemporâneo para aquela época, como é para os dias nossos também. A hospitalidade, receber bem as pessoas. Então o autor de Hebreus fala que é uma evidência de um cristão ele receber bem uma pessoa, ele demonstrar o amor de Cristo, né? A hospitalidade. E uma terceira evidência do amor ao próximo está a compaixão, no verso 3: lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis maltratados. A compaixão é a compaixão que nós temos que ter no dia de hoje também. Lembrar daqueles que estão sofrendo, lembrar daqueles que estão sofrendo injustiça por querer pregar a verdade, ou colocar a verdade, que nós como cristãos não podemos estar nunca satisfeitos com o que está de errado. Precisamos se levantar contra o que é errado e também ter compaixão com os que estão sofrendo. Aí então, uma vez que ele tratou de uma vida exemplar em relação ao próximo, hoje nós veremos uma vida exemplar na relação com o cônjuge. Cônjuge, né? Cônjuge, tá certo, né? A vida exemplar em relação ao cônjuge. Como é difícil uma vida a dois, hein? E o autor de Hebreus ele começa a mostrar como tem que ser a nossa vida. Eu lembro do apóstolo Paulo chegando e falando para Timóteo, quando ele fala assim: Timóteo, cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Timóteo, cuida de ti mesmo e da sã doutrina. A primeira igreja de qualquer um de nós é o lar, é a casa. Aprendemos a conviver dentro da casa, aprendemos a viver um com os outros no lar. E aí então ele vai tratando aqui dessa relação agora do verdadeiro cristão, não apenas com o próximo, mas agora com o seu lar, com a sua família, né? E ele chega aí no verso 4, e eu nessa noite vou tratar apenas desse versículo 4, onde diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e
adúlteros. Quando o autor ele diz aí digno de honra, entre todos seja o matrimônio, ele está deixando claro que não há nenhuma classe humana a qual se deva proibir o matrimônio. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. O autor da epístola, da carta, ele tem como objetivo transmitir uma advertência contra a depreciação do casamento, pela imoralidade e também contra certas classes de agnósticos que proibiam o casamento. Falavam que o corpo era algo sagrado e que o casamento era sujo. Isso já na época de Paulo. Por isso que Paulo diz, olha, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Mesmo Paulo, Paulo não, autor dos Hebreus, eu gosto de colocar aqui para mim como se fosse Paulo. Mas o apóstolo Paulo não foi ele que escreveu Hebreus, pelo menos não que eu saiba. Mas o apóstolo Paulo não era casado, foi o homem que viveu pelo Evangelho, mas ele era de nascimento. Mas o autor dos Hebreus diz que isso aí, o casamento é para todos. E é tanto que o apóstolo Paulo, depois na carta aos Coríntios, vai falar: se é para viver abrasado, que se case. Ninguém pode ser eunuco, aqueles que não se casam, por obrigação. Não tem como. Por isso que o autor dos Hebreus diz que o matrimônio seja para todos. Não tem como você viver uma vida completamente não querer casar, mas sabendo que o corpo necessita. E sem falar o seguinte: o casamento representa Deus, gente. O homem e mulher é Jesus, o noivo. Vai falar muitas vezes no Novo Testamento, no Velho, ele como noivo. Apocalipse fala isso também, e a igreja como a noiva. O casamento simboliza Deus, simboliza Jesus Cristo. Por isso que ele deixou o casamento é importante. E o que temos visto por aí é a degradação. E quando nós convertemos o Senhor Jesus Cristo convertemos o nosso coração a Jesus Cristo, Ele como nosso único suficiente Salvador, nós temos que mudar essa prática e entender que fazemos parte da família de Deus e que o casamento é importante, que o estar junto é importante, que o amar a esposa é importante. E o interessante disso tudo aí são as duas palavras que ele usa. Ele usa a palavra aí, a palavra impuros e adúlteros. São palavras diferentes, é contexto diferente, né? Adultério vem aí da palavra mokeia, no grego, né? Mokeia no grego indica infidelidade por parte de pessoas casadas. Já impureza é a porneia, né? O que significa? De natureza mais geral, inclui toda sorte de vícios e anormalidades sexuais. Então o autor, quando ele fala assim, digno de honra seja o leito, quando ele diz aqui no verso 4, entre todos seja o matrimônio, bem como o leito, né? O leito, essa palavra no grego significa coito, tem a ver com relação sexual. Então ele está falando aqui o seguinte: digno de honra entre todos seja o casal na relação sexual. É nisso que ele está falando aqui, pois ele fala da impureza, né? A porneia, que é a pornografia, que hoje, infelizmente, há uma inversão de valores gritantes, devido aí a tantas coisas que temos visto em relação ao sexo. Hoje, rede social, WhatsApp, Facebook, Instagram, Google, televisão. Hoje a coisa mais liberal é a pornografia.
Então as pessoas acham que tudo é normal no casamento. E tem contaminado o casamento, tem sujado o casamento, por não procurar o que agrada a Deus. Então por isso que o autor chega e diz aí, ó, digno de honra seja o coito, seja o leito. Ele pede para o cristão fugir disso, fugir da pornografia, fugir do adultério. Essas aí são mais as evidências de um cristão. Como diz aí Gênesis 2:24, a palavra do Senhor diz o seguinte: por isso deixa o homem pai e mãe, une-se a sua mulher, torne-se os dois na sua carne. Então o casamento é monogâmico, é um só, entre homem e mulher. Como cristão nós precisamos entender isso. Aí eu vou passar agora 3 verdades que são ensinadas aqui no verso 4. 3 verdades. A primeira, o matrimônio ele é honroso. Note aí, o matrimônio ele é honroso. Por quê? Porque foi Deus quem disse, Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. Então, em primeiro lugar, o matrimônio é honroso. Casar-se é de Deus. Eu fico muito triste quando eu escuto, e estou falando da minha época de jovem, embora eu estou com uma aparência boa aqui, ó, lindão, né? Mas não sou tão jovem assim, cabelos pretos, mas se você chegar perto você vai ver um monte de cabelo brancos. Não sou tão jovem assim mais, né? Agora eu estou correndo bem, né, Marcelo? Estou correndo bem, mas não sou tão jovem assim não. Já estou chegando beirando a meia idade, né? Mas na minha juventude eu ficava muito triste em ouvir de jovens, meninas e meninos da igreja, evangélicos, falando que não queriam se casar, que não queriam se casar. É a mesma coisa você chegar e falar assim: eu não quero representar o Senhor Jesus Cristo, eu não quero essa parábola viva, eu não quero que as pessoas vejam na minha vida Jesus como presente. Então, o matrimônio ele é honroso, porque Gênesis capítulo 2, verso 18 diz, é uma ordem do Senhor, né? Não é bom que o homem esteja só. Todos precisam de alguém. Por isso o casamento tem que ser visto de forma honrosa. As pessoas têm que ter essa vontade de casar. E eu vou ser sincero a vocês, o casamento para mim fez um bem tremendo. Melhorei muito, né? Falando aqui com minha esposa aqui presente. Melhorei demais. Tenho muito a melhorar ainda. Mas não sabe o bem que ela me fez. E o bem que uma esposa faz para o esposo. E vice-versa também. O esposo faz para a esposa. O bem de se conhecer, de caminhar juntos, um com o outro, né? O matrimônio, a segunda verdade é que ele exige um relacionamento sexual puro. O leito, como eu falei aqui, precisa ser sem mácula. O termo aí, leito, como eu falei, vem da palavra grega que significa coito, relação sexual. O que o texto está ensinando é que o relacionamento sexual é uma bênção a ser desfrutada no casamento, e não antes, nem fora dele. Mas ainda o texto deixa claro que o marido e mulher não podem levar para a sua intimidade sexual, no leito conjugal, nenhuma prática que destoa a santidade em relação da relação sexual. Num tempo aí que a pornografia, como eu falei, despeja os seus fezes de esgoto da televisão, no cinema, no teatro, na internet, em uma época que cerca de 30% dos homens e não poucas mulheres se tornaram viciados em pornografia, esse alerta da Escritura é absolutamente imperativo. Que o casamento seja puro. Eu não sei onde é que vai parar essa geração, pessoas que caminharam na igreja, que passaram pela igreja, a gente vê envolvidos em pornografia, mulheres
Meninas, é de assustar. Eu fico pensando como vai ser o casamento. Então, mães que estão assistindo agora, pais que estão assistindo, cuidado com o que seu filho vê, para não cair nessa escravidão do pecado, do Satanás, né? Cuidado com o que assistem, cuidado com o que você fala, para não criar uma ideia na mente que o casamento é algo nojo, é algo sujo, porque não é, é uma coisa boa que foi feita por Deus e que precisa, muitas vezes depois que cai nesse vício, só com a ajuda do Senhor mesmo para tirar, para sair, melhora, mas dá trabalho. E precisamos estar sempre colocando perante o Senhor e buscando o Senhor e ajuda se for possível, mas se puder evitar desde já, é bom. Vamos lembrar que na época os hebreus, a coisa na igreja também não era fácil, havia sacrifícios a deuses, a romanos, gregos, que tinha ali, eles faziam orgias perto de imagens. Então era algo que caminhava no mesmo tempo da igreja do Senhor, fora havia escândalos e mais escândalos. Então era necessário, o autor aos Hebreus fala isso, como o tempo de hoje é difícil, naquela época também era complicado. O casamento, ele precisa ser, o matrimônio exige um relacionamento sexual puro. O matrimônio ele precisa ser honroso. E para terminar, terminando aí o versículo 4, diz o seguinte: Deus julgará os impuros e adúlteros. Deus julgará os impuros e adúlteros. A palavra usada aqui para impuros, como já falei, é um termo amplo, que inclui não apenas os que praticam sexo antes do casamento, mas também outras formas pecaminosas de lidar com o sexo, né? A palavra para adúlteros especifica a relação fora do casamento. É por isso que é necessário caminhar com o Senhor Jesus Cristo, ter sempre o Senhor Jesus Cristo como o centro no casamento, a terceira pessoa no casamento. O casamento tem que ser feito do cristão entre 3 pessoas: eu, a minha esposa e Deus. Jesus tem que estar no meio do casamento. Temos sempre que gastar tempo em oração, em perdão, no que vê, no que fala, o maior cuidado nas nossas vidas, para que o matrimônio permaneça em santidade e refletindo o Senhor Jesus Cristo dentro da vida no casamento. Nenhuma forma de adultério, justificada como seja, é abençoada por Deus. Há consequência nessa vida e na do porvir. Por isso que nós precisamos, casais, se cuidar perante o Senhor Jesus. Precisamos ter a nossa vida, procurar sempre andar em conformidade à palavra de Deus. Vamos lembrar aqui que toda a carta de Hebreus foi apresentando Jesus como superior a tudo e a todos, como eu falei aqui no início. Esse Jesus, Filho do Deus vivo, que é superior a anjos, superior ao Velho Testamento, superior a Moisés, superior a Abraão, é o Senhor, é o Filho do Deus Altíssimo, que deu a vida por mim e por você. Ele fala na Escritura que Ele estará conosco todo o tempo. É Jesus que nos fortalece. Por isso, precisamos crer nele, colocar a nossa vida nele, confiar. E se tem alguma coisa que precisamos de ajuda, em nome de Jesus, coloque a sua vida no altar do Senhor, peça a Ele que o ajude, que o fortaleça e gaste esse tempo na presença do Senhor. E pode ter certeza de uma coisa: Jesus há de santificar a tua vida e Ele há de perdoar os teus pecados. E o Senhor Jesus Cristo, Ele te faz nova criatura. Não se resolve casamento separando. Isso é para aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Mas para quem tem Cristo na vida,
A Bíblia fala: andará 2 juntos, 90 entre eles acordo. E diz também que o cordão de 3 dobras não se arrebenta. Se tiver os 2 e mais Jesus junto, Deus há de abençoar o casamento. Deus há de abençoar a tua vida. O Senhor há de fazer maravilha no meio da tua família. Porque Deus está presente. E o Senhor Jesus Cristo estando presente na tua vida, você pode ter certeza que você vai viver uma vida de testemunho do Senhor. Quer Jesus na tua vida nessa noite? Eu quero convidar você a orar comigo. Eu quero convidar você a colocar a tua vida no altar do Senhor. Eu não sei como está a tua família, eu não sei como está o teu lar, eu não sei a luta que você passou na infância, talvez guardando algumas coisas da tua juventude, que te escravizou, que te fez mal, mas a Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo levou sobre Ele todos os nossos fardos, todos os nossos pecados, Ele carregou sobre Ele, e pode ter certeza que Ele carregou para te dar paz, para te dar alívio, e Ele perdoa os teus pecados, Ele perdoa os nossos pecados. Coloque-se perante Deus, peça perdão a Ele, coloque a tua vida no altar do Senhor. Eu vou estar orando aqui, colocando a minha vida no altar do Senhor, e eu convido você para fazer isso também. Andar com Cristo é algo maravilhoso. A mudança não vem do dia para a noite, mas Jesus, Ele efetua a mudança em nossas vidas. Vamos orar ao nosso Senhor. Quero convidar você a falar com Deus nesse instante. Pai querido, graças te dou, Pai amado, pela vida de todos aqueles que estão, ó Deus, nesse momento, ó Pai, ligados aqui, ó Pai amado, na palavra do Senhor. Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu sei de muitas lutas, ó Pai amado, que nós como seres humanos passamos. Eu sei, ó Pai amado, de como somos bombardeados por Satanás, ó Pai, a cada instante, querendo destruir a família, querendo destruir o casamento, querendo destruir o lar. Ó Deus, em nome de Jesus, tu sabes, ó Pai amado, como sempre coloca em tua presença nossas vidas, a minha vida, ó Deus, a vida, ó Deus, do teu povo, e eu sei como o Senhor está disposto a abençoar e a perdoar as falhas e os pecados. Em nome de Jesus, perdoa o teu povo, Deus. Ó Senhor amado, fortalece e levanta, Pai amado. O Senhor, ó Deus amado, que perdoou, como o autor aos Hebreus fala em Hebreus capítulo 12, o Senhor carregou sobre si, ó Deus, o peso do pecado que estava em nós. É o Senhor que nos perdoa, é o Senhor que nos purifica, é o Senhor que nos fortalece. Muito obrigado, Jesus. Eu te agradeço, Pai Santo, e te peço que o Senhor fortaleça cada casamento, ó Pai amado, aqui na tua casa. Fortaleça, ó Pai, cada família, ó Deus amado, aqui na tua casa. E todos que estão ouvindo esse programa, ó Deus amado, fortaleça cada família que está hoje, ó Deus, que ligou hoje a internet para ouvir a palavra do Senhor. Quebra toda maldição, Deus, em nome de Jesus. Ó Pai amado, que, ó Deus, o teu Espírito Santo, ó Deus, retire todo esse mal, Pai, que tem afetado, ó Deus, muitos cristãos no dia de hoje. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, te louvo e oro agradecido, Pai. Amém e amém. Nós vamos orar para aquelas pessoas que têm pedido oração, né? A vida da Cássia, que amanhã vai passar por uma cirurgia, é uma cirurgia delicada, né, Cássia? Nos olhos. E então peço à igreja que esteja orando pela vida dela, nos está intercedendo junto nessa corrente de oração, pela nossa irmã Cássia, que eu sei que vai sair dessa, em nome de Jesus, os olhos, Deus tem um propósito na vida dela, né? Orando pela vida do pastor Davi, o meu xará, que Deus tem levantado ele também, dado alegria ao coração. Domingo ele me pediu para pregar, domingo à noite, vai estar com a palavra, o pastor Davi, né? Um abraço, pastor. Está orando pela vida dele, orando pela vida dos demais que têm pedido oração. Agradecendo a Deus pelos que oraram pela vida do meu irmão Valério, que passou por uma cirurgia ontem, e graças a Deus correu tudo bem, já está em casa, se recuperando, ainda necessita das nossas orações, orando pela vida do Valério. A vida da Jo também, que está mais uma sessão, terminando o seu tratamento, mas que precisa ainda de
algumas sessões de tratamento dela. Vamos orar pela vida dela, passar pelo menos 10 dias numa sessão contínua que precisa fazer no Rio. Então está orando pela vida dela, que em nome de Jesus também se restaure e recupere. Vamos orar, mas antes de estar orando pela tua vida, eu gostaria de estar cantando um hino, mas fazer o seguinte: vou primeiro orar cada vida aqui. Eu quero que vocês coloquem oração perante o Senhor, e vamos orar junto em nome de Jesus. Pai querido, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai amado, esses pedidos que foi colocado aqui nessa noite. Eu quero pedir pela tua igreja em primeiro lugar, pedir, ó Deus amado, principalmente para os idosos que não podem vir na tua casa. Ó Deus, tu sabes, ó Deus amado, como faz falta, Pai amado, cada um que sai aqui do templo, como a vida da Dona Amélia, a vida da Dona Wanda, a Dona Genice, ó Pai, o Pastor Davi, ó Pai amado, ó Deus, pessoas, ó Pai amado, como o Senhor Armando, ó Deus, a Marli, junto com a Dona Leda, que o Senhor cuida da mãe, da Marli também, Deus, em nome de Jesus, fortalece, ó Deus, está guardando a vontade do Senhor, ó Deus amado, aqueles demais que não podem estar aqui na tua casa, fortalece, dai ânimo, ó Deus, tira o medo do coração, mas principalmente cuida deles, Deus, em nome de Jesus eu te peço. Cuida da saúde de cada um desses que eu falei, Pai. Quero lembrar aqui da vida também da Cássia, que amanhã, ó Deus amado, você esteja com a mão dos médicos. Em nome de Jesus, cuida dela, Pai. Possamos vê-la fortalecida no Senhor. Fortalece a vida da Cássia, Deus. Cuida, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, da vida da Jô, levantando, fortalecendo a Jô também. Te dou graças, ó Pai amado, pela vida do meu irmão Valério, passou por essa cirurgia, correu tudo bem na vida dele. Ó Deus, e a todos aqueles que nos pedem oração, colocamos em Tuas mãos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrando, cantando um hino que fala: Senhor, eis-me aqui, vem transformar todo o meu ser. Senhor, eis-me
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um aqui nessa noite, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.